Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 1º de julho, já passamos, entramos no segundo semestre. Tá voando, né? Mais uma vez pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo pelo generoso carinho da audiência. E vocês que estão acompanhando os últimos 6 programas sabem que o tema tem sido o mesmo. Entrevista com os pré-candidatos da Terra a deputado. Elas continuam não pensando. E hoje nós estamos caminhando para a 7ª entrevista, né? Eu não posso ir muito longe não por causa da legislação eleitoral. Já eu vou ter que parar, mas até lá a gente vai fazer pelo menos umas 2. Já passaram aqui pelo programa o Edson Flávio, que é pré-candidato a deputado federal, Maria Osana Rádio, pré-candidata a deputado estadual, Coronel Robadei, pré-candidato a deputado federal, Zezinho do Caminhão, pré-candidato a deputado estadual, Conte Bittencourt, pré-candidato a deputado estadual, e Marcinho Alves, na última semana, pré-candidato a deputado federal. Esta noite, eu receberei um nome que postulará, junto à convenção do seu partido, uma vaga a deputado estadual. Enfim, este é o tema do programa. E as entrevistas com os pré-candidatos da Terra a deputado continuam no Pensando Nova Friburgo. Antes eu tenho que dar aquela informação, que eu sei que o convidado não vai transgredir, mas eu sou obrigado a informar por norma da legislação eleitoral. Cabe informar uma exigência importante. O pré-candidato, hipótese alguma, poderá pedir voto neste programa sob pena de eu ter que encerrar a entrevista. Eu sei que ele não fará isso, porque ele tem muita experiência na área e sabe que não pode, tá bom? Mas eu tenho que registrar. Bem, vamos ao pré-candidato desta noite. É um nome muito conhecido na nossa cidade, Marcelo Verli, pré-candidato a deputado estadual, que eu agradeço a presença, já estava um bom tempo sem a gente conversar aqui. Que bom que você retornou. Uma boa noite. Boa noite, Modesto. Obrigado pelo convite. Você sabe que tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua trajetória. O seu espaço, o seu programa permitiu que eu trouxesse temas muito importantes para a cidade ao longo dos exercícios dos mandatos legislativos que tivemos aqui. Queria até aproveitar e fazer um registro especificamente de um momento. Se nós temos hoje várias instituições de ensino superior federais na cidade, isso se deve muito ao engajamento do programa Pensando Nova Friburgo, lá para os idos de 2006, com o movimento Estudar Aqui é Federal, que culminou na entrega de mais de 27 mil assinaturas no MEC, e posteriormente nós tivemos a UF e o Cefet se instalando em Nova Friburgo e contribuindo para o desenvolvimento universitário local e regional. E eu queria aproveitar aqui o início do programa fazer essa referência a um trabalho importantíssimo que contou com o apoio. Eu tenho inclusive as fotos, quero em algum momento poder mandar para você. Éramos um pouco mais jovens, claro, e um trabalho que surtiu efeitos e que até hoje contribui para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Prazer estar aqui. Muito boa noite a todos os amigos e amigas que nos acompanham. Essa sempre foi uma visão da TV Zoom do Pensando, né? Olhar para as coisas que interessam a Terra. Como eu estou fazendo agora, conversando com um pré-candidato da Terra. Eu não tenho nada contra os candidatos de outras áreas, mas aqui no Pensando são pré-candidatos da Terra. Você está se fazendo acompanhado pela... Júlia, minha esposa, mandar um beijo para ela, para os meninos lindos que nós temos também, o Lucas, o Gabriel, e daqui a pouquinho chegará também a Luísa, nossa filha, que está prevista para novembro. Mandar um beijo aqui para a Júlia e para toda a família. Júlia, agradeço a sua presença, você toma conta da gente para não deixar a gente pisar na bola, né? Lucas, Gabriel e quem está vindo aí é Luísa. Luísa. Que já tem até apelido, Modesto. É? A gente fala para o Gabrielzinho falar Luísa, aí ele, Luli. Luli, já veio com apelido. Já viu que vai ficar, né? Que você tem um parto iluminado, tá bom? É bom, uma família numerosa é sempre bom. Marcelo, você é uma pessoa extremamente conhecida aqui na cidade, né? Você já exerceu vários mandatos de vereador, foi secretário municipal, é professor, envolvido, enfim, é muito conhecido, mas a gente está fazendo um programa hoje, principalmente em tempos de rede social, que hoje grande parte da nossa audiência, toda ela em plataformas digitais,
principalmente para essa garotada mais nova, né? Que engraçado, esses dias eu parado na rua com um rapaz de uns 19 anos. Eu vejo seu programa, eu falei, você vê? Como? Eu fico imaginando que 19 anos eu falei. Eu estava na rua fazendo outras coisas, eu falei, não, minha avó me aperta para mim ver, falou que eu tenho que aprender. Aí eu fico assistindo com ela, eu falei, então tá bom, agradeço a sua avó, tá? Então pode parecer para alguém mais novo, menos esquecido. Vamos falar um pouco, vamos fazer um retrospectivo de quem é Marcelo Verli, desde as suas origens. Você, por exemplo, eu conheço bem ela, mas vamos falar um pouquinho do Marcelo Verli, suas origens, sua passagem pela política. Fala um pouco quem é Marcelo Verli. Pois é, Modesto. Primeiro, eu não posso nunca deixar de reverenciar o meu pai, o Filhinho Lemos, pintor de letreiros tradicional de Nova Friburgo. Durante décadas, ilustrou fachadas de lojas, supermercados, a própria empresa de transporte coletivo, né, a fachada da antiga FAOL, enfim, uma pessoa que deixa muita saudade e que também deixou um legado que eu tenho a responsabilidade de conduzir. Sou filho do Filhinho, filho da dona Carmelita, merendeira de escola pública, uma grande batalhadora a quem eu sou muito grato, irmão de Marcele e Michele. Sou casado com a Júlia, já falei os nomes dos nossos filhos. Sou pai também do Eude Emanuel, vai fazer 21 anos dentro de alguns meses, um menino também excelente. Tinha o sonho de ser jogador de futebol, Modesto. Cheguei até ao júnior do Friburguense, mas aí um problema no joelho me impediu de continuar tentando, e ali talvez tenha sido uma das grandes decepções da minha vida. Meu pai me falava que tinha certeza que eu seria jogador de futebol. Não foi possível, mas eu sempre procurei também manter os meus estudos. Tinha terminado o ensino médio técnico em contabilidade, no Jamil El-Jaik, já tinha estudado também no Galdino do Vale e no João Bazé. O único ano que eu estudei em escola particular foi no CEFEL, também foi uma experiência muito positiva. E ao terminar o ensino médio, a nossa família sempre teve um foco muito voltado à busca de atividades e oportunidades profissionais. A gente não falava em faculdade, universidade, não era algo do nosso cotidiano. Até que surgiu a possibilidade de eu fazer a Faculdade Cândido Mendes, administração. Entrei muito novo, com 17 anos, e diria, e talvez por isso a minha insistência na importância do ensino superior, porque dali se descortinaram muitas possibilidades. Eu fiz a minha faculdade de 88 a 92. No último ano, eu fui presidente do diretório acadêmico da Cândido Mendes. Fizemos um trabalho de melhoria da qualidade dos serviços, melhoria da qualidade docente, sempre em parceria, sempre buscando diálogo. Ali eu tive a oportunidade de administrar pela primeira vez algo realmente de maior relevância, de maior importância. Já vinha trabalhando também, meu primeiro emprego foi numa fábrica ali em Córrego Dantas, a antiga SPIN. Apertei muito parafuso durante vários meses, até que assumi também algumas funções de chefia. Trabalhei em banco, trabalhei também na Cimento Mauá em Cantagalo. E a partir da minha graduação, vou completar, aliás, quando eu falo esses números eu fico assustado, Modesto. Dia 19 de dezembro de 1992, eu me graduei em administração, ou seja, daqui a poucos meses vou completar 30 anos de formado. Inclusive, estamos organizando uma confraternização, nosso grupo de ex-alunos da Cândido Mendes. Ao terminar a faculdade, no semestre seguinte, eu começo a atuar como professor, como auxiliar de ensino. Tive uma oportunidade concedida pelo professor Alexandre Gazé e também pelo professor Jair Fernandes do Nascimento, que foi diretor de recursos humanos da AGA e que faleceu recentemente. Quero aqui também deixar uma reverência, uma homenagem ao professor Jair. E de lá para cá, tive a oportunidade, além da própria Cândido Mendes, atuar como professor na FESO, que hoje é a Unifeso, lá em Teresópolis, e até hoje tenho um vínculo com a Universidade de Estácio de Sá, onde eu dou aulas nos cursos de administração, direito, engenharia de produção, comunicação, e, paralelamente, tive também um vínculo com a UERJ, que é uma outra data que me chama a atenção, que me assusta. Dia 1º de agosto eu vou completar 31 anos de vínculo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entrei quando era Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, na antiga Fundação Getúlio Vargas, e 2 anos após a UERJ encampou o Instituto, e ali foi um momento importante onde eu pude ver a relevância da atuação política. Nós só conseguimos a incorporação pela UERJ à época porque nós tínhamos um deputado estadual, que foi o Carlinhos Guimarães, que fez a mediação junto à Alerj e junto ao governo do Estado, que permitiu então a incorporação do Instituto pela UERJ.
e pouco tempo depois a UERJ traz o curso de mestrado e também de doutorado em modelagem computacional. Alguns anos após, a graduação em engenharia mecânica, mais à frente outros cursos, enfim. Ou seja, o início da minha carreira profissional, a participação na universidade e da universidade na minha vida foi muito importante. Isso acabou se tornando uma grande bandeira profissional e, ao final dos anos 90, eu percebia uma certa transição econômica na cidade. Nova Friburgo perdendo indústrias, desindustrializando e, de certa forma, também uma falta de representação política. É quando, então, eu sou convidado a ajudar numa campanha eleitoral, que é vitoriosa no ano de 2000, e assumo a minha primeira função pública, como secretário de administração. Posteriormente, assumo também a secretaria de governo, secretaria de gabinete, o primeiro mandato daquele governo. Sou eleito, então, na minha primeira candidatura em 2004, uma votação bastante expressiva, sempre tendo a cobertura da TV Zoom, sempre divulgando os resultados, abrindo oportunidades para que nós falássemos sobre projetos, propostas e realizações. Tive 2 reeleições consecutivas, 2008 e 2012, e exerci funções diversas junto ao Legislativo, presidente da Comissão de Educação e Cultura, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Tivemos a oportunidade de propor e criar a Escola do Legislativo de Nova Friburgo, no finalzinho de 2013, um instrumento fundamental para contribuir na formação democrática da nossa sociedade. Alguns anos antes, havíamos aprovado também, em parceria com o então vereador e posteriormente deputado e prefeito Rogério Cabral, o projeto Câmara Jovem, que permite que estudantes do ensino fundamental e ensino médio simulem um legislativo municipal, tramitação de projetos de lei, detecção de demandas e dores da cidade. Enfim, esse trabalho de fomento à democracia acabou culminando na minha proposta de tese de doutorado. Consegui realizar o meu doutorado de 2014 a 2019 na área de Políticas Públicas e Formação Humana, na UERJ. Tinha feito também o mestrado em Engenharia de Produção na UFRJ, MBA em Administração Pública na FGV e a primeira pós em Gestão Empresarial na própria Cândido Mendes. Então, o tempo todo estudando, trabalhando, realizando, aprendendo e oferecendo resultados. Essa tem sido a nossa trajetória, tem sido a nossa contribuição. De 2004 a 2016, eu falava contigo aqui no back-office, participei de 7 eleições consecutivas, sempre com resultados positivos, ainda que em algumas delas não conseguindo a eleição propriamente, mas resultados expressivos, positivos, além dos próprios mandatos. E com isso a gente contribuiu com temas diversos. Eu diria, Modesto, que um dos principais deles tem sido exatamente o fomento, o fortalecimento do sistema universitário local, com a vinda da UF, com a vinda do Cefet, com a vinda anterior do CEDERJ e com o próprio apoio que eu ofereço cotidianamente na UERJ, que é a minha casa, a instituição que eu atuo já há tanto tempo. Enfim, na direção e no sentido de contribuir, através da educação, para a transformação da sociedade. Eu, particularmente, não acredito em ferramenta melhor de transformação do que a educação. Isso aí que você está falando é uma crença de qualquer pessoa que olhe o mundo de uma forma em termos de evolução do ser humano, né? A gente só vai se tornar melhor através da educação, não tem outro caminho, né? Fundamental. Fundamental. Marcelo, agora uma pergunta. Isso aí, eu conheço o seu currículo, de certa forma acompanho eles. Eu canso de falar que em termos de gestão, você é uma das pessoas mais preparadas da cidade. Mas vamos lá. Por que Marcelo Verli é candidato a deputado estadual? Modesto, ao sair do meu último mandato, em 2016, a partir de 2017 eu redirecionei toda a minha vida para o meio acadêmico, principalmente. Exerci funções diversas, como exerço até hoje na própria Estácio. Além de ser professor, eu coordeno o Laboratório de Práticas de Gestão, Projetos, oriento também a empresa júnior. Na UERJ eu estimulo e apoio a incubadora de empresas, as empresas júniores, enfim, tenho feito esse trabalho. No final do ano passado, a partir de todo um trabalho que nós desenvolvemos quando eu estive como secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação recentemente, nós temos trabalhado na direção de uma política pública municipal voltada ao posicionamento da cidade de Nova Friburgo como polo tecnológico, como polo de inovação. Você se recorda bem que no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90,
a associação comercial foi um celeiro, foi um berço importante do estímulo à Nova Friburgo se tornar um polo de informática. Surgiu a Feira de Informática de Nova Friburgo à época, só que nós não tínhamos formação de profissionais. De lá para cá, tivemos várias ações nesse sentido e, com isso, conseguimos, de alguma forma, estimular que esse ecossistema de inovação se desenvolva. Assumi, então, a presidência do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e a gente tem percebido que, além do plano local, além das articulações que são realizadas na cidade, interinstitucionalmente, e aí eu já citei a Associação Comercial, existem outras instituições super importantes que fazem um trabalho incrível, como a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a própria CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, dentro da Associação Comercial, o Conselho de Jovens Empresários, as diversas universidades, outras instituições, a própria instituição governamental local, que é a Prefeitura. Além de todo esse trabalho que essas instituições já realizam, é natural que, à medida em que você avance na busca da estruturação de novos equipamentos públicos, novos projetos de desenvolvimento da cidade, você requeira novas modalidades de articulação. E aí eu vou dar um exemplo concreto. Nós ouvimos recentemente o anúncio da implantação em Nova Friburgo de um centro tecnológico, na estrada Friburgo-Teresópolis, na RJ 130. Foi anunciada a criação do centro, investimentos por parte do governo do estado, e nas últimas semanas esse assunto meio que morreu. Surgiram outros assuntos, outras promessas, mas aquela promessa original de um centro tecnológico parece que perdeu densidade. Eu tenho até argumentado e perguntado em algumas instâncias se isso efetivamente vai acontecer. Na minha visão, Modesto, é necessária a presença de representações do município nas diversas esferas legislativas e governamentais para cobrar a efetivação daquilo que está sendo proposto e prometido. Aliás, se você me permite uma observação, a gente sabe que períodos pré-eleitorais são períodos pródigos em promessas. Só que, infelizmente, logo após as eleições, a frustração do eleitorado se dá por quê? Porque essas promessas não são concretizadas. Então, cobrar e fiscalizar a implementação daquilo que tem sido prometido é algo inerente, por exemplo, ao mandato de um deputado estadual. Então, essa é uma possibilidade. Esse reposicionamento de Nova Friburgo, além de sermos um excelente polo de moda íntima, um excelente polo metal mecânico, uma cidade diversificada que é polo de uma região muito importante no estado do Rio de Janeiro, que tem um cinturão verde, uma produção agrícola super importante para o nosso estado, nós precisamos também criar alternativas econômicas que nos permitam vislumbrar o futuro. E, nesse sentido, é importante pensar no condomínio industrial, sempre é muito importante, mas os países e as regiões mais desenvolvidas têm trabalhado na direção da estruturação de parques tecnológicos, onde você consegue atrair empresas nas áreas de software, serviços, engenharia e, com isso, gerar valor agregado, melhorar a base salarial daquelas comunidades. Então, essa é uma outra iniciativa muito importante. Participar dos debates relativos a incentivos fiscais, a fomento a setores específicos, tudo isso faz parte de um trabalho bem feito de um deputado e, nesse sentido, a gente vem conversando internamente. Eu recebi o convite do PSD, das lideranças estaduais do PSD, e temos dialogado sobre a possibilidade dessa pré-candidatura e, caso ela venha a ser efetivada, vamos apresentar, então, propostas e objetivos para os próximos anos. Você falou algo aí que eu venho há bastante tempo falando aqui também. De vez em quando a gente ouve aí, eu canso de ouvir, Modesto, puxa vida, nós temos que resgatar a Fapipu, a Filó, a Fábrica de Renda. Eu falo sempre o seguinte, hoje, essas empresas que, claro, nós temos exceções, um bom exemplo aqui são as nossas metalúrgicas, nós temos uma das maiores metalúrgicas do Brasil, tem a Friburgo, que é a Stan, né? E tem outras também importantes, Mundial, a AGA, mas hoje a logística, né, de transporte nossa, né, você imagina, os dois principais centros econômicos do Brasil são Rio e São Paulo. O empresário, entre montar uma fábrica de algum tipo de equipamento, alguma coisa que tem que logística, ele vai escolher entre Rio e São Paulo ou vai subir a serra? Não vai subir a serra. Então, eu entendo que o nosso caminho são os centros tecnológicos, porque o produto você manda hoje via internet. Pela internet, exatamente. Então, você pode, eu sempre falo, hoje nós temos uma vantagem nossa que é o clima, é um clima que facilita as pessoas trabalharem, desenvolverem, né?
O meio ambiente? O meio ambiente, tudo ajuda. Então, eu penso que a gente tem que tentar, é uma vocação que eu considero importante, que a gente tentasse buscar ser centro tecnológico, porque esse não tem problema. A logística vai para o satélite já, né? Já temos aí, né? O Elon Musk já está lançando satélite aí para... Ele está apavorando as operadores de telefonia, né? Ele está prometendo internet em qualquer lugar. Eu fiquei impressionado até com a propaganda dele. Telefonia, carga, bateria e conexão via satélite. Você não precisa de ninguém, né? Mas eu acho uma boa essa sua ideia aí de tornar Friburgo um centro tecnológico, sim. Esse é um sonho antigo, né, Modesto? Só que nós não tínhamos o essencial, formação de profissionais. Tem que ter profissional. E aí passamos a ter engenharia mecânica, engenharia de computação, engenharia elétrica, análise de sistemas, tecnologia em processamento de dados, comunicação e tantas outras áreas. Hoje nós temos essa base que nós não tínhamos em outras épocas. Deixa eu ver, ainda tá na hora do intervalo, não está, Marconinho? Então vamos para o nosso intervalo, na volta continuaremos essa conversa com Marcelo Verli, que é pré-candidato a deputado estadual. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando nessa conversa com o Marcelo Verli. Marcelo, pelo que eu entendi, você já falou o partido que você está afiliado, é o PSD, Partido Social Democrático. Agora, por que esse partido? Você já foi de outros partidos, por que exatamente Eu esse? recebi alguns convites, Modesto, a partir do segundo semestre do ano passado. Fui procurado por algumas lideranças e entendo que o PSD, hoje sob a liderança do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tem alguns quadros nacionais de relevância, o Gilberto Kassab em São Paulo, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, buscam um ponto de equilíbrio, um caminho do meio que eu acho importante nesse momento que a gente vive e achei que seria um bom espaço para retomar. Na verdade, eu preciso desenferrujar, né, Modesto? Fiquei disputando 7 eleições durante vários anos, e agora eu preciso retomar essa caminhada e a partir do convite de algumas lideranças, como Felipe Peixoto, que já foi deputado estadual também, enfim. Então, pessoas que eu respeito, pessoas que eu admiro, a gente optou então, embora tenha havido outros convites também, pelo PSD. Agora, você sabe que quem dá a palavra final sobre qualquer candidatura é a convenção, que será a partir agora do dia 20, né, até o dia 5. Eu não sei se você já tem data de convenção, já sabe?
Não, ainda não. Acho que não definiu a data da nossa ainda. Esses partidos maiores costumam deixar lá para o final, né? Dificilmente, mas a gente não sabe, né? As construções e articulações estão acontecendo, né? Eu tenho acompanhado de perto, temos hoje várias pré-candidaturas a governador de vários campos, de vários espectros. O PSD terá também a sua candidatura própria, do Felipe Santa Cruz. Então essas definições vão acontecer nas próximas semanas e na convenção os nomes são realmente definidos. Há também, Modesto, da minha parte, acho que é importante trazer essa informação, ao sair das disputas eleitorais, eu redirecionei a minha vida para outras áreas. Então, retomar significa redirecionar. Então, toda essa reflexão eu tenho feito com pessoas próximas, com a minha família, para avaliar se esse é o momento ideal, se a gente deve esperar um pouco mais, enfim. Então, embora haja uma definição, sim, na convenção partidária, mas há também uma avaliação interna, tanto pessoal quanto das pessoas próximas, em relação a esse momento. Ou seja, você pode até nem ser candidato. Posso até nem ser. Há a possibilidade de que venha a ser, mas posso até não ser. De qualquer forma, você sabe que, mesmo pretendendo ser, depende sempre da convenção estadual. Você considera que você está bem com a convenção? Acredito que sim. Sim. Em relação à convenção, às lideranças do partido, né? Entendo que não haverá dificuldade. Né? Porque a gente já viu, né? Você sabe, você já participou de muitas convenções, já viu pessoas que chegam lá confiantes, que vão sair candidatos e saem coitadinho. Tristinho porque não vai dar dessa vez, fica para a próxima, né? Por isso até eu trago, né, essa informação, porque são decisões sérias, né? No momento que você decide participar diretamente da vida pública, você precisa repensar vários outros aspectos. E como falei, de 2016 em diante, eu redirecionei a minha vida para determinadas áreas e agora eu precisaria fazer um novo redirecionamento. Essa avaliação está em curso, mas como nós temos aí um prazo, dentro de mais 2 semanas no máximo, né, e também, obviamente, por conta da convenção, a gente vai trazer essa informação mais precisa. É uma questão, você já defendeu aí a necessidade que nós temos que ter deputados estaduais, e eu considero que são legítimas as suas... Estaduais e federais. São os dois. Eu considero que é importante termos os dois. E Friburgo tem condição de eleger ambos, e já fizemos isso. Isso. Hoje a gente... eu não considero que o nome da cidade, que eu mesmo cheguei a votar nele mais do que uma vez, mas hoje eu não considero Glauber Braga mais representante de Friburgo. Eu, particularmente, não considero. Então, considero que a gente não tem um representante na Câmara Federal. Na Câmara Estadual, nós temos atualmente um nome que chegou agora, né? Porque ele estava como suplente. Márcio Pacheco assume a vaga no TCE. Márcio Pacheco foi para o TCE e nós tivemos um nome que foi para a Assembleia Alerj. Mas nós temos condição de eleger um deputado federal, pelo menos, e acredito que pelo menos 2 deputados estaduais. Friburgo tem voto para isso. Nós já fizemos isso no passado. Tá? Vamos lembrar que nós já tivemos o Ney Botelho, Rogério Cabral e Glauber Braga. Na época que Glauber Braga era de Friburgo, né? O Ney e Rogério se elegeram direto, o Glauber ficou como suplente e entrou quando o Bitar assumiu a Secretaria de Habitação do Rio. Nós tivemos. Então, você poderia ter escolhido estadual ou federal. Por que não federal? Não passou Na verdade, o convite foi para as 2 possibilidades, Modesto. As sondagens que eu recebi e a própria sondagem do PSD, que acabou se confirmando na minha filiação em março, foi inicialmente para estadual, posteriormente falamos sobre a possibilidade federal, e aí convergimos mais recentemente para estadual. O bater o martelo acontece realmente na convenção. Se a convenção estivesse acontecendo agora e eu confirmasse a minha pré-candidatura, seria para estadual. Mas são 2 posições muito importantes. Nós precisamos ter representações. Nova Friburgo, hoje, com cerca de 190 mil habitantes, cerca de 155, 160 mil eleitores, votos válidos na faixa de 100, 110 mil votos. Eu concordo com você, nós teríamos a possibilidade de eleger direto um federal e pelo menos 2 estaduais. Há densidade, há colégio eleitoral, e não, até porque não é só Nova Friburgo, você está falando de uma região centro-norte fluminense. A região que
que Friburgo influencia. Não Exatamente. vamos negar que Bom Jardim sofre influência de Friburgo, Cachoeiras mesmo, que já está um pouco mais distante. Essa é uma discussão até interessante, né? Duas Barras, falam Cordeiro, muito que Nova Matagal. Friburgo compõe a região serrana, e eu entendo e respeito também essa definição. Mas do ponto de vista das vinculações econômicas, não é a região nós serrana. somos um município de característica serrana Isso. da região centro-norte Centro-norte. fluminense. Cachoeiras, Bom Jardim, Duas Barras, Macu, Cantagalo, Cordeiro e por aí vai. Então nós temos essa importância regional. Hoje, Modesto, eu dei aula esse semestre para cerca de 190 alunos. De 40% a 50% dos alunos por semestre são da região. Não são só de Nova Friburgo. Você pode ter certeza que você tem aluno de Duas Barras, de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Sumidouro. Mas você não deve ter aluno de Petrópolis nem Teresópolis. Não tem. Então a gente está na região geográfica serrana. Para não dizer que não tem, Modesto, com o advento da transformação digital. Marcelo, nós vamos repetir na eleição de 2022 o mesmo formato que foi usado na eleição de 2020 depois de muitos anos de outro formato, que é a não coligação para as eleições majoritárias, né? E na eleição de 2020, o que nós vimos aí? Observamos uma enxurrada de candidatos, né? Você já disputou a Câmara dos Vereadores várias vezes, você nunca disputou uma eleição para vereador com mais de 550 candidatos. Pois é, e dessa vez nós tivemos. E muito se fala, claro, provocado que cada partido tem que lançar suas aspirações. Eu reconheço que a eleição agora tem um pouquinho diferente, até porque o número de candidatos, né, na eleição de 2020 era 1,5 vez o número de cadeiras, agora é 1 vez só, mais uma. Isso vai diminuir um pouco, né? E também tem a bendita cláusula de barreira que os partidos vão ter que arranjar bons nomes para conseguir voto para deputado federal, né? Senão vão ficar enrolados. Mas como é que se analisa uma eleição sem coligação? Há quem diga que é melhor porque você conseguirá ser eleito com um número menor de votos, outros acham que é pior porque terão muito mais gente para comer o bolo. Como é que se analisa? Modesto, a gente tem acompanhado ao longo das últimas eleições várias modificações ocorrendo no sistema eleitoral. Nós não temos 2 eleições consecutivas com as mesmas regras estabelecidas. E com isso há uma certa imprevisibilidade. A gente precisa avaliar, por exemplo, se o partido terá um puxador de legenda, um pré-candidato a governador que deixe de ser candidato a governador para vir candidato a deputado federal ou deputado estadual. Então não dá para a gente fazer de antemão uma avaliação. A gente pode estimar, a partir das nominatas, os políticos que tenham já uma experiência eleitoral e, consequentemente, algumas características de votação em termos de quantidade, de localização, mas definir claramente como isso vai se dar, eu acho ainda prematuro. Vai depender muito dessas configurações, inclusive o que vai acontecer nas convenções. Vou trazer um exemplo. Existe hoje um potencial pré-candidato a governador, que já foi governador, vou até evitar citar nomes, que se ele vier candidato a deputado federal, ele se torna um grande, talvez o principal puxador de legenda nas eleições federais, nas eleições para deputado federal. Se ele não vier, isso pode impactar negativamente na nominata em termos de quantidade de votos. Então isso é ainda imponderável. Agora, para superar a cláusula de barreira, os partidos vêm procurando identificar candidatos com potencial de voto que permita o alcance das cadeiras necessárias a essa superação. Isso a gente tem percebido. E eu falo porque eu tenho visto e tenho lido várias análises de cientistas políticos diversos e eles comentam sobre essa própria imprevisibilidade do cenário. Eu diria que daqui a talvez 3 ou 4 eleições, depois de todos esses testes que vêm sendo feitos nos últimos anos, a gente possa ter uma legislação um pouco mais estável. Eu acho que isso seria importante para a democracia brasileira. Você analisar a lei das eleições é de 1997. Só que ela está mais remendada. Isso. Mas vamos pensar bem. A Constituição americana, em 200 anos, eu acho que não teve nem 30 emendas, né? A brasileira, em 30 anos, 34 anos, né? Vai fazer agora, já teve, sei lá, quantas emendas constitucionais, né? O brasileiro parece que adora mexer nas coisas, né?
E essa questão muito casuísmo que você falou também. Essa questão da imprevisibilidade, ela se amplia para praticamente tudo, né? Você tem muitas interpretações, muita subjetividade, em decisões até jurídicas, enfim, em várias áreas. Isso não é positivo. Eu acho que é importante, em algum momento, a gente conseguir ter uma clareza, uma segurança maior, para pensarmos realmente em avanços para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Você falou em algo aí que a gente tem que entender também. Além dessas mexidas que o Legislativo faz, nós no Brasil, não a nível, digamos, de primeira instância, segunda instância, mas, por exemplo, na última instância, no Supremo Tribunal Federal, hoje é o local mais imprevisível que existe. Quem deveria dar segurança jurídica no país, né? É a maior bagunça, né? Sinceramente, eu fico pensando que Suprema Corte... Nós tivemos um caso semana passada nos Estados Unidos, né, que a Suprema Corte derrubou uma decisão de 49 anos. Você não viu um ministro da Suprema Corte ir para a televisão falar nada. O Biden pulou daqui, pulou dali. Ele ainda estava vendo num dessas TVs em canais internacionais. Como tem, digamos, edição brasileira, né? Um dos comentaristas falou, puxa vida, se fosse no Brasil, estaria hoje 11 ministros falando na televisão. Lá não, lá os ministros falam nos autos e acabou. Não teve um ministro lá da Suprema Corte americana que falou. Então nós já começamos a ter um problema sério aqui no Brasil, que é a falta de previsibilidade da Suprema Corte brasileira, que eu nunca vi. Aquilo parece casa de noca. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso, né? E ainda tem isso, né? Porque a lei muda e você nunca sabe a interpretação final do judiciário. O princípio da separação entre poderes é muito importante na democracia. Você ter o executivo, o legislativo, o judiciário, o sistema de freios e contrapesos, como se fala, né, historicamente. Mas é fundamental também que você tenha essa previsibilidade, para que você saiba aonde você está atuando, quais são os limites dessa atuação, a sociedade como um todo ter também essa segurança. A gente está num período muito conturbado já há alguns anos, né? Isso está complicado, né? Então, quando a Suprema Corte perde a confiança do povo brasileiro, aí o negócio fica difícil. Marcolinho, está na hora do intervalo? Vamos para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos retornaremos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Estamos retornando, conversando com Marcelo Verli. Agora vamos falar de uma questão, Marcelo, que vem muita gente aí. Eu sei que é complexo, né? E a gente está falando de judiciário, essa mudança veio muito no rastro da Lava Jato, né? Porque até então as empresas, CNPJ, não podiam fazer doações de campanha, né? Aí acharam que a Lava Jato, né? Empresas que estavam na Lava Jato doaram para a campanha, mas eu entendo que o problema não foi esse, foi muito mais a ver com licitação, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, proibiram que o CNPJ seja doador. E se criou o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, eu sei que a democracia tem um custo. Tudo na vida tem um custo. Mas eu penso que esse fundo eleitoral, pelo menos eu penso, e está aí muita gente polemiza,
penso que o valor dele é exagerado e o pior, na eleição para vereador, vários falaram comigo que na hora que vem a grana, um tinha mais, outro tinha menos, e aí eu não sei, eu não consigo, no formato que ele está aí pelo valor, eu acho complicado, mas eu não sei se é uma visão de quem está fora e quem você que está mais acostumado, de repente você acha justificativa que eu não consigo encontrar, não sei o que você acha. Pois é, Modesto, essa é uma reflexão importante. Eu até me remito às minhas experiências em campanhas eleitorais anteriores. Eu disputei 4 eleições para vereador em Nova Friburgo, obtive êxito, obtivemos, né, porque na verdade eu representei determinados moradores de Nova Friburgo, 1.500, 2.000, 2.500, enfim. E numa ocasião não consegui a reeleição. Mas sempre com votações muito expressivas, né? muito bem posicionado. Quando eu disputei eleições de deputado, ou estadual ou federal, na cidade eu conseguia uma votação positiva, mas ficava muito distante dos principais colocados. E isso ficava claramente identificado do ponto de vista do volume das campanhas. Então esse foi um assunto que começou a me chamar muita atenção. Até que em 2014, logo após as eleições tanto presidenciais quanto proporcionais, saiu uma matéria na Folha de São Paulo que me chamou muita atenção à época. 70% dos deputados federais eleitos para a Câmara dos Deputados, esses deputados foram financiados pelos 10 maiores grupos econômicos do Brasil. E aí você tem um conflito de interesses brutal. Por mais que eles queiram agir de forma isenta, independente, naturalmente eles foram financiados por determinados grupos econômicos que tinham também seus interesses. Isso me chamou muita atenção. E como você falou, Modesto, a democracia tem um custo. Eu concordo com essa sua análise, concordo com a sua análise que o fundo eleitoral é um valor exorbitante para as condições do nosso país, das diversas carências e demandas que nós temos. Agora tem uma questão que eu considero também muito importante, a falta de critérios na distribuição. Isso que para mim é o problema maior. Se você tem ali uma distribuição equânime, igualitária, quantos candidatos existirem, aquele partido vai ter um determinado valor, ele vai distribuir igualitariamente por esses candidatos, você começa a criar um certo equilíbrio nas regras do jogo. Mas não é assim que acontece. E aí você tem os caciques partidários, muitas vezes tendo a possibilidade de campanhas mais bem abastecidas financeiramente, e outros candidatos sem essa condição. Eu acho que esse é um dos problemas centrais. Por isso que eu falei na participação anterior que as mudanças que têm ocorrido no sistema eleitoral, elas não geram uma previsibilidade. E pode ser que a partir das experiências, dentro de mais algumas eleições, a gente tenha um quadro institucional mais estável. E isso vai ser muito positivo para a democracia. Hoje você tem o custo da democracia que precisa ser financiado, mas você tem um fundo eleitoral com valor exorbitante e você não tem critérios previamente definidos que garantam uma certa igualdade na disputa. Então você tem várias disfunções associadas, né? Eu estou sendo simplista, mas eu entendo o seguinte: candidato a deputados federais, o partido vai lançar os 47 possíveis. Tem um número bonito aí, um múltiplo de 47 qualquer, divide por 47. O que deu? Deu R$2.000 para cada um? Ótimo. Deu 20 mil? Ótimo. Deu 200 mil? Ótimo. Mas não é assim que funciona. Então, eu concordo com você. Essa questão que você falou aí dos grandes grupos empresariais bancarem, digamos, isso aí é um outro problema, que eu não sou contra o CNPJ, não, mas deveria haver um limite, né? Tá. Eu sei que existe um limite, mas eu não sei como eles passavam. Porque tem um grande faturamento, era sob faturamento da empresa, né? Então, a empresa que tem bilhões de faturamento pode doar milhões de reais. Tinha que ser um pouco diferente. Eu não sou contra até o CNPJ, porque você pode ter uma empresa, de repente você quer eleger um prefeito que você acha que vai fazer bem para a cidade, você dá. Agora, eu concordo, se os grandes grupos empresariais elegem 70% do Congresso, está na cara que os 70% do Congresso vai trabalhar para esses grupos, né? Exatamente. Então, a gente tem um defeito aí. E aí você tem uma perda de legitimidade do ponto de vista
da representação Claro, popular. claro. Porque ele vai representar o povo ou vai representar quem o financiou? Claro, não vai representar quem financiou. Isso aí não tem dúvida, né? Isso aí a gente sabe. A grande questão você coloca com muita propriedade, é a falta de... eu espero, porque eu não vejo isso acontecendo, desde que eu me entendo por gente, que as leis mudam, né? Como a gente brinca, né? Desculpa, até uma expressão grosseira, né? Fala-se que no Brasil as leis mudam, né? As regras do jogo mudam, igual a gente troca de roupa íntima, né? É mais ou menos isso. Mas vamos ver o que vai dar, né? É a primeira eleição que nós teremos para o Congresso, né? Você sabe que a eleição para o Congresso é uma briga muito mais complicada que uma eleição municipal, né? Você vê, por exemplo, agora com essa questão da cláusula de barreira. O que esses partidos não vão fazer para conseguir o maior número de deputados federais? E aí, como é que faz? Você vai dividir o dinheiro igualzinho com aquele candidato lá de Friburgo, e se tem um cacique no Rio, que tem mais chance? Eu, particularmente, entendo que essa definição precisaria vir na legislação. Claro, tinha que vir na legislação. Para tirar esse poder de decisão do cacique partidário, do líder partidário, para você ter essa regra mais estável, mais transparente e que seja previamente conhecida por todos. Isso. Porque isso também pode ser levado em consideração para que as pessoas decidam ou não se filiar, se candidatar. Hoje você não tem uma previsibilidade, né? A gente volta à questão da previsibilidade, a gente já falou algumas vezes. Né? E você pensa, olha só, eu estava vendo, eu estava até consultando ontem, porque é uma dúvida de um pré-candidato, né? Sobre a legitimidade de participar, de pré-candidato participar em programa, né? Aí eu consulto, né? Eu sou um bom observador disso, eu consulto. Eu estava vendo a legislação, a resolução para as eleições de 2022. Depois que saiu a primeira, saíram mais 3. Tá? A única vantagem é que, pelo menos, eles compilam na primeira, né? Você não precisa ler todas, né? Aquela história, né? Mas você vê, é geral, é a Câmara que muda os votos. Mas dependendo da pesquisa que você fizer, se você pegar uma versão anterior, você já complicou a sua análise, né? Tem que ter cuidado até nisso. Tem que estar olhando a última. Isso. Você tem que ir lá olhar a última. Qual é a última? Ah, trocou isso? Aí você tem que imprimir para ver se está lá naquela que é a base, né? Aí você está. Por exemplo, eu tenho um site que, quando eu quero consultar a legislação federal, eu gosto muito do site do Planalto. Isso é antigo. Porque lá eles têm um trabalho, né? A Câmara, o presidente da República sancionou uma lei, imediatamente eles incorporam a lei à legislação. Mesmo que também seja sancionada pelo Congresso, que às vezes acontece, eles fazem. Porque senão você se perde. Se perde. Se perde. Por exemplo, o TSE fez uma mudança em março, em abril fez outra. E não faz depois porque a partir de maio não podia mais, né? Não tinha jeito. Quer dizer, fica complicado, né? Agora, Marcelo, tem uma outra questão aí, que a gente já está chegando nos nossos 10 minutos finais. Tem 2 questões que eu vou colocar para você, que eu vejo muitas pessoas falando assim, Modesto, puxa vida, mas você fica defendendo votar nos candidatos da terra, mas os candidatos da terra, eles não fazem o que a gente espera, né? Aí eu estou falando isso que essa semana até teve uma pessoa que viu o programa semana passada, falou, Modesto, você defende, mas os candidatos da terra não fazem. Eu falei assim, vem cá, e você já viu se os candidatos de fora da terra fazem? Não, então, você está cuidando do nosso quintal. Mas aí é uma pergunta que ele me fez, que eu pergunto a você. Ele falou, Modesto, mas... Aí eu falei com ele, né? Eles fazem alguma coisa. Aí ele falou, mas Modesto, o que eles fazem então para que a gente possa votar nele? O que você acredita que, por exemplo, que um deputado estadual, você já falou uma coisa que ele tem que fazer, mas o que você acredita que a população espera realmente de um deputado estadual? Esse é um ponto importante, Modesto, por isso que eu até citei o papel potencial de uma escola do Legislativo no fomento à educação para a democracia. Existem muitas dúvidas em relação aos diversos papéis. E quem atua no Legislativo, obviamente, não tem poder de execução. Mas se o deputado estadual ele é alguém que mantenha a escuta permanente junto aos diversos setores da sociedade, se é alguém que tem historicamente essa capacidade de articulação, se é alguém que tem experiência no Executivo para entender o funcionamento da máquina, tem experiência no Legislativo para entender como funciona esse outro poder, que não é o mesmo funcionamento do Poder Executivo.
Se sabe identificar as potencialidades de uma cidade, de uma região, do próprio Estado e fazer com que isso tudo convirja em ações efetivas do mandato, eu acho que esse é um caminho interessante para fazer a análise. A gente tem vivido épocas do outsider. Quem nunca foi nada, muitas vezes por não ter tido experiências prévias, vamos apostar nesse que nunca participou, vamos votar naquele que nunca teve a oportunidade. Mas e a experiência prévia? E o conhecimento do funcionamento da máquina pública, executiva, legislativa? Eu diria que muitas vezes a falta de entregas efetivas para a população acontece exatamente decorrente da ausência de experiência, porque há um tempo de aprendizado. Eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia como vereador. Até entender o funcionamento, você passa algumas semanas, alguns meses. Então, tudo tem uma curva de aprendizado. É importante no processo de análise dos diversos e diversas candidatas que existirão, não só de Nova Friburgo, região, mas do estado do Rio de Janeiro inteiro, que se procure analisar esse aspecto. Houve entregas efetivas ao longo da vida profissional, da vida política, há capacidade de articulação, a posição é muito radicalizada, facilita ou dificulta interações com os diversos entes governamentais. É fácil ter acesso àquela liderança. Eu costumo dizer, Modesto, isso eu aplicava enquanto eu exercia cargos públicos, e vocês podem perguntar, por exemplo, para os meus alunos, que hoje representam aí algumas centenas de pessoas por ano. Eu sempre tive o cuidado de dar retorno a todas as pessoas que se dirigem a mim. Uma das reclamações que eu vejo em relação a políticos tradicionais é que se elegem e nunca mais as pessoas conseguem ter acesso. Então são vários elementos, vários aspectos que devem ser levados em consideração, inclusive quais são as propostas de desenvolvimento e a sua possibilidade de efetivação prática naquela função. Porque um deputado estadual, um deputado federal, definitivamente eles não são executores, eles não são executivos, mas eles podem mediar demandas, podem apresentar sugestões. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro hoje, com a criação do Fundo Soberano pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é um instrumento para minimizar a dependência do Estado do Rio em relação à flutuação do preço do barril do petróleo, você tem um volume de recursos que pode ser aplicado em projetos estruturantes que favoreçam todo o Estado e também o interior, para que isso não fique apenas na capital. Aliás, a gente falou um pouquinho também sobre o sistema universitário, eu acho que um dos grandes déficits do Estado do Rio de Janeiro foi a sua tardia inserção do sistema universitário no interior. Os estados mais desenvolvidos do país hoje, você pega São Paulo, região sul, você teve uma interiorização das universidades, e não só como escolas de formação, como centros de pesquisa, mas como organismos que podem contribuir para a solução de problemas locais e regionais. Então, o fortalecimento do sistema universitário também é muito importante. E aqui nós temos algumas universidades, a própria UERJ, o próprio CEDERJ, do ponto de vista estadual, que tem realizado um trabalho importante, mas com déficit de infraestrutura gigantescos. E aí vem o governo do Estado, propõe a criação de um centro tecnológico, sem resolver os problemas de infraestrutura das instituições já existentes e apresentando uma proposta que aparentemente está fazendo água. Eu espero que não, torço para que seja implementado, mas eu não tenho ouvido falar mais a respeito nas últimas semanas. Cobrar, fiscalizar, acompanhar, propor, participar dos debates. O parlamento, o ato de falar, é muito importante. E a partir dele você consegue também mobilizar recursos, estruturas, suporte. Isso tudo faz parte de um mandato, de algo que um deputado estadual, um deputado federal deva realizar. Nós estamos aí já para os 5 minutos finais. Não é isso, Marconi? Faltam 5 minutos? Isso, então são 5 minutos mais. Então, rapidamente, fala uma coisa. Nós temos um fenômeno que a gente vê a cada vez maior nas eleições. Não votos brancos e nulos, desculpa, que não mudam tanto, mas as abstenções vêm aumentando. O que é possível, se é possível fazer alguma coisa para tentar estimular que as pessoas votem e não estão querendo. Primeiro, a gente tem esse problema do voto obrigatório, que eu considero um voto obrigatório mais ou menos, né? Pagar R$3 e pouco também depois não é bem obrigatório, né?
Você não compra nenhum refrigerante mais com isso. Mas qualquer papo diz que é obrigatório, né? E quando eu entendo que deveria ser, para mim, é um direito. Mas o que você acha que tem que ser feito rapidamente para tentar ver se... Que a gente tem 150 mil eleitores e, de repente, vão lá 90, a maior parte não quer ir. Tem uma turma que não vai porque diz que está revoltada e tem uma turma que é egoísta mesmo, que simplesmente quer que se dane o resto. Ah, não, vou aproveitar, vou passear. Como é que se faz isso? Eu me lembrei daquela frase, não há respostas simples para questões complexas, né? Eu, particularmente, acho que esse aumento da abstenção e até de votos nulos e brancos, esse conjunto que não participa diretamente da definição de quem serão os governantes, isso se deve muito à ampliação da frustração decorrente da não concretização das promessas que são feitas em cada eleição, seja nos cargos executivos municipal, estadual e federal, nos cargos legislativos, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante. Por outro lado, esse crescimento sinaliza que a própria sociedade está, por si, caminhando na direção do voto não obrigatório. Então, acho que talvez, dentro de mais algumas eleições, essa seja uma questão a ser debatida, a ser discutida. E o que se pode fazer? Educação para a democracia, educação para a cidadania, conscientização das próprias lideranças políticas quanto à necessidade de somente se comprometerem com aquilo que seja possível efetivamente entregar, uma maior profissionalização da gestão pública, uma maior proximidade dos entes governamentais junto aos cidadãos. Nós temos mecanismos hoje, Modesto, de governo eletrônico. Vou dar 2 exemplos. O 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro e uma startup chamada Colab. São mecanismos que você pode ter acesso aos serviços públicos na palma da sua mão. E aí você consegue demandar o serviço, monitorar, fazer a rastreabilidade daquele serviço. No momento em que o cidadão não se vê representado, não vê essa facilidade de acesso, não vê proximidade com os entes e com os próprios líderes, as próprias líderes governamentais, legislativas, isso vai gerando cada vez mais um aprofundamento dessa frustração e isso reflete na eleição. Eu, pelo menos, avalio dessa forma esse fenômeno, que é um fenômeno ruim, um fenômeno triste, porque a cada ano que passa, como a gente tem mais acesso à informação, a gente deveria estar conseguindo mobilizar cada vez mais pessoas para o voto, para a participação democrática, mas as pessoas acabam se decepcionando e, consequentemente, não votando. Bem, estamos chegando ao final, né, Marconinho? Agradeço ao Marconinho mais uma vez hoje. Rafael estava com você também aí? Estava, né? Então, Rafael também, sempre parceiro. Júlio, obrigado por ter vindo, tá? Ficou calminho aí, né? Eu acho que não enjoamos bastante para você, não. E agradeço a você, Marcelo, por mais uma vez ter retornado ao Pensando, né? Já tinha um bom tempo que você não vinha. Verdade, Modesto. Agradecer, você sabe que você sempre foi uma grande referência para mim, agradecer aqui a TV Zoom, Marconinho, toda a equipe técnica, agradecer pela oportunidade, por essa oportunidade tão especial de diálogo, desejar a todos uma excelente noite, aqueles que virem na própria sexta-feira e ao longo da semana também, desejar a todos muita saúde, muita paz e que Nova Friburgo continue avançando, é sempre o que nós queremos, desejamos, não só Nova Friburgo, mas toda a nossa região e o nosso estado do Rio de Janeiro. Bem, eu tenho encerrado essa série de programas com uma frase que é atribuída a Platão. Platão, famoso filósofo e matemático grego que viveu há cerca de 2.400 anos. Essa frase ela é escrita de várias formas, mas o sentido é mais ou menos o mesmo, né? Eu vou citar uma que eu escolhi. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Eu falo isso, que é muito comum. Não vou votar não, porque eu não gosto de política. Esquece que vai ser governado por alguém que gosta. E se você for votar pelo menos, você pode tentar botar um que gosta e que seja sério, que faça um bom trabalho. Você não vai votar? Pode entrar um que goste, não seja sério e faça um mau trabalho. É o que eu penso, tá bom? Uma boa noite para vocês, até a próxima semana.